Você conhece a história do batismo de Jesus? Ela começou no ponto mais baixo da Terra, e esse ponto não fica no fundo do oceano. Fica em terra firme, numa fenda profunda, onde a crosta do planeta está literalmente se rasgando. Nesse lugar, o ar é mais denso, e a pressão atmosférica empurra o corpo para baixo de um jeito que não se sente em nenhum outro lugar. E foi nesse palco geológico, nessa espécie de ferida aberta do mundo, que esse evento aconteceu, um evento que acabou definindo o rumo da história como a conhecemos. Para decifrar o motivo dessa localização específica, a inteligência artificial Axioma recebeu uma única missão: analisar os dados geográficos e históricos de um trecho específico do Rio Jordão, conhecido como Betabara. Alimentamos o sistema com tudo o que tínhamos, desde mapas topográficos e modelos climáticos do século I até textos históricos daquela época. A pergunta era direta. A escolha daquele ponto foi um acidente, uma decisão aleatória de um pregador viajante? Ou era algo calculado com coordenadas definidas milhares de anos antes? A resposta que a análise nos deu foi matematicamente clara. A chance de todos os fatores que se alinharam naquele local serem uma simples coincidência era tão pequena que beirava o impossível. Aquele não era só um rio. Era um cenário montado com uma precisão assustadora. O Rio Jordão corre no fundo do grande vale do Rift, uma falha tectônica imensa, que vai da Síria até a África. Geologicamente falando, é uma zona de tensão constante, onde as placas da Terra se separam. Mas o dado mais importante que os dados apontaram foi a altitude. Ou melhor, a falta dela. O local do batismo está colado no Mar Morto, que é o ponto mais baixo de toda a superfície terrestre. Estamos falando de 400 metros abaixo do nível do mar. É preciso parar e pensar no que isso significa. Para se revelar de forma definitiva, o Criador do Universo não escolheu o pico de uma montanha, como o Everest, para ser visto por todos. Em vez de um palácio em Roma ou as escadarias do Templo de Jerusalém, ele escolheu o buraco geográfico mais fundo do planeta, uma escolha que inverte toda a dinâmica de poder. Enquanto reis e imperadores constroem torres para chegar mais perto do céu, o movimento aqui foi o oposto, para baixo. Os antigos chamavam esse movimento de kenosis, o ato de esvaziar a si mesmo, de se diminuir por vontade própria. A geografia do Vale do Jordão torna essa ideia abstrata em algo que se pode ver e sentir. Jesus desce até a rachadura mais profunda da terra para começar sua jornada para cima. É o ponto mais baixo possível. Dali para baixo não existe mais nada. A própria palavra Jordão confirma isso. Em hebraico, Yarden vem da raiz Yarad, que significa descer ou cair. O rio que desce. Ele nasce no Monte Hermon, de neve derretida e pura, e desce com velocidade cortando a terra, ficando cada vez mais sujo e pesado com a argila e o lodo que arrasta, até morrer no Mar Morto, um lago de onde nenhuma água escapa, um símbolo de fim de linha. O rio é a imagem perfeita da jornada humana, de uma origem limpa para uma descida cheia de obstáculos e impurezas, terminando em um lugar sem vida. E é nessa correnteza, nessa água turva e pesada, que entra aquele que era considerado o mais puro de todos. Ele entra no fluxo que simboliza a decadência para virar o jogo. A geografia, porém, é só o começo. Os dados históricos cruzados com as coordenadas de Betabara revelaram o que chamamos de ressonância histórica. Betabara, que em hebraico quer dizer casa da travessia, não era um ponto de passagem qualquer. Era um portal histórico. Os algoritmos acharam uma correspondência perfeita. O local do batismo era o mesmo ponto geográfico onde 12 séculos antes, o povo de Israel, liderado por Josué, finalmente atravessou o Jordão para entrar na Terra Prometida. O cenário era dramático. Depois de 40 anos no deserto, após a morte de Moisés, Josué os leva até a beira do rio. O nome Josué, em hebraico, é Yeshua, exatamente o mesmo nome de Jesus. O primeiro Yeshua fez o povo passar pela água para chegar à terra. O rio se abriu e eles passaram a seco. 1.200 anos depois, no mesmo lugar, o segundo Yeshua, Jesus de Nazaré,
faz o caminho inverso. Ele não atravessa, ele entra na água. O primeiro levou o povo através da água para a terra. O segundo entra na água para levar a humanidade através da morte para o céu. É uma reescrita completa do código. A profundidade histórica vai além. Há outra memória gravada naquelas coordenadas. Foi ali que o profeta Elias subiu aos céus. Elias bateu com seu manto na água. O Jordão se abriu, e ele foi levado por uma carruagem de fogo. Seu discípulo, Eliseu, ficou na margem, herdando sua missão. A simetria é impressionante. Elias sobe ao céu no mesmo ponto onde, séculos depois, o Filho de Deus desceria para a água. O movimento terra-céu é invertido para céu-terra. Os céus que se fecharam para Elias iriam se abrir para Jesus. Betabara era um portal, um lugar onde a membrana entre os mundos era mais fina. O cenário está pronto, a iluminação está perfeita. A plateia, formada por gente simples e soldados romanos desconfiados, já está posicionada. O palco espera pelo protagonista. Mas antes dele entrar, há outro homem ali. Um homem vestido de peles, com uma voz que parece um trovão no deserto. Quem é ele? Um louco? Um rebelde? Ou o último mensageiro de um mundo prestes a acabar? Aquele homem vestido de peles não era um louco aleatório. Ele era a única peça que podia destravar o que viria a seguir. Em qualquer processo químico complexo, antes que a reação principal aconteça, é preciso um catalisador, uma substância que acelera tudo, que cria as condições para a transformação, mas que muitas vezes se consome no processo ou se retira no momento exato. A história humana está cheia de líderes e revolucionários, mas ao analisar os eventos do primeiro século, a inteligência artificial destacou uma figura que não se encaixa em nenhum perfil padrão. Um homem que era menos uma pessoa e mais uma função. Um vetor apontado para um único alvo. Estamos falando de João Batista. Para entender a profundidade do que aconteceu no Jordão, precisamos saber exatamente quem era o homem que segurava a cabeça de Jesus. Por que esse ritual não podia ser feito pelo sumo sacerdote com suas vestes de ouro no templo de Jerusalém? Por que tinha que ser um eremita selvagem na beira de um rio barrento? Nós alimentamos o sistema com todos os dados históricos disponíveis sobre ele, desde as menções de Flávio Josefo até os manuscritos do Mar Morto e os 4 evangelhos, para construir um perfil completo. O resultado foi impressionante. Ele não era apenas um pregador, era um instrumento perfeitamente projetado para romper a realidade. Os relatos dizem que ele usava uma roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. Uma reconstrução histórica desse visual mostra algo interessante. O pelo de camelo bruto não é um tecido macio. É um material áspero e espinhoso, usado para fazer sacos ou tendas. Vesti-lo sobre a pele nua significava se condenar a um desconforto físico constante. É o oposto do relaxamento, uma irritação contínua na pele que não permite que o corpo descanse um segundo sequer. Essa escolha de vestimenta era um código visual para o povo da época. Era o uniforme do antigo profeta Elias. A mensagem era clara. Elias voltou. A análise de sua dieta revela outra camada: gafanhotos e mel selvagem. Tradicionalmente, isso é visto como um símbolo de extrema pobreza. No entanto, uma análise bioquímica revela detalhes fascinantes. Gafanhotos são proteína pura. Mel selvagem é glicose concentrada e micronutrientes. Isso não é a dieta de um homem passando fome. É a dieta de um soldado de forças especiais em uma missão de sobrevivência autônoma. É combustível de alta performance para um organismo operando no limite. João não era um homem fraco e esgotado. A modelagem de sua forma física sugere um indivíduo com uma resistência incrível, capaz de viver no deserto por anos, suportando variações de temperatura de 40 graus positivos a 0. Sua fala revelava a mesma dureza. Quando gritava raça de víboras, ou avisava que o machado já está na raiz, ele não usava o tom de um conselheiro espiritual gentil. É uma retórica militar, direta e agressiva. Não há espaço para diplomacia.
O índice de conformidade social de João era 0. Ele chamava a elite da nação de ninhada de cobras. Acusava publicamente o rei Herodes Antipas de adultério. Do ponto de vista da autopreservação, o comportamento de João era suicida. Mas foi essa honestidade absoluta, beirando a imprudência, que o transformou em um imã. O povo estava cansado da hierarquia corrupta e complicada do templo. Eles precisavam de uma voz que não viesse de um manual, e a encontraram no deserto. Perto do local do batismo, nas cavernas de Qumran, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Eles pertenciam a uma comunidade religiosa fechada, os essênios, que se retiraram para o deserto para esperar o fim do mundo. A comparação entre as práticas dos essênios e as de João mostra semelhanças notáveis. Os essênios praticavam banhos rituais diários de purificação, viviam de forma ascética e citavam o profeta Isaías sobre preparar o caminho no deserto. É muito provável que João tenha crescido ou sido treinado nesse ambiente. A Bíblia diz que ele esteve nos desertos até o dia de se manifestar a Israel. Contudo, a análise identificou um ponto de ruptura fundamental. Os essênios eram uma seita fechada. Eles se escondiam do mundo, considerando todos os de fora impuros. Seus banhos de purificação eram apenas para os membros e se repetiam. João inverteu esse vetor em 180 graus. Ele foi até o povo. Ele estava aberto a todos, soldados, cobradores de impostos, prostitutas. E o mais importante, seu batismo era um evento único. Não era um procedimento de higiene a ser repetido. Era uma mudança profunda de mente, um ponto sem volta. A missão de João era preparar o terreno. Imagine que os corações das pessoas eram um solo seco e rachado. João veio para arar essa terra, quebrando as pedras do cinismo e da indiferença, para que a semente que Jesus lançaria pudesse germinar. Sem esse trabalho bruto e preparatório, a mensagem de Cristo teria encontrado uma parede impenetrável. E então, o momento crucial chega. Na multidão de pecadores, entre soldados e gente comum, aparece uma figura que não emite o mesmo sinal de imperfeição que todos os outros. Metaforicamente, é como se no meio de centenas de assinaturas de calor aparecesse uma completamente fria. João sente isso. Seus sensores biológicos, afinados por anos de jejum e oração, começam a vibrar. Ele vê aquele que esperou por toda a vida, mas em vez de alegria, ele sente um choque. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Isso é um erro no programa. O precursor tenta parar o rei. O servo tenta parar o senhor. A lógica da hierarquia terrena grita que aquilo é errado. Mas Jesus estava prestes a quebrar essa lógica. E por que ele esperou 30 anos para fazê-lo? A cena congela naquele instante de choque. O homem que atraiu multidões para o deserto, a voz que fazia reis tremerem, agora hesita. Sua mão, acostumada com a aspereza da vida selvagem, recua diante daquele que ele deveria batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? A lógica humana inteira está contida nessa frase. O menor não pode abençoar o maior. O imperfeito não pode purificar o perfeito. É um erro de protocolo, uma falha no sistema de hierarquias que governa o mundo. Para entender a profundidade desse momento, precisamos resolver um paradoxo que intrigou historiadores por séculos. Os relatos indicam que João e Jesus eram parentes. Suas mães, Isabel e Maria, eram próximas. Geneticamente, havia um laço entre eles. Então, como João podia dizer mais tarde, eu não o conhecia? Será que eles nunca se viram em 30 anos? A inteligência artificial, ao analisar essa aparente contradição, sugere que a resposta não está na falta de conhecimento social, mas na ausência de uma confirmação divina. A explicação mais provável é que eles podem ter se cruzado na infância ou juventude, como parentes distantes. Mas João, que cresceu na disciplina brutal do deserto, e Jesus, que viveu uma vida comum em Nazaré, seguiram caminhos paralelos. A frase, eu não o conhecia, não significa, eu nunca vi este homem antes. Para a análise, ela significa, eu não tinha recebido o sinal divino que confirmava sua identidade até este exato momento.
João estava programado para esperar por um sinal específico, um evento que ativaria seu reconhecimento final. Até então, Jesus era para ele talvez apenas um primo justo e silencioso. De volta à beira do rio, João é a estrela do momento. Jerusalém inteira vem até ele. Ele tem autoridade, poder e o fervor das massas. As pessoas estão prontas para declará-lo o Messias. O ego de qualquer outra pessoa nessa posição teria se inflamado. Mas o perfil de João mostra uma anomalia psicológica única, a completa ausência de egocentrismo. Quando lhe perguntam, quem é você? Ele responde com negações. Eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Ele se define por aquilo que ele não é. Ele é apenas uma voz, um som que prepara o caminho para a palavra. Essa ausência de ambição pessoal é crucial. Se houvesse qualquer traço de ego em João, o encontro no Jordão teria sido um conflito. Dois líderes poderosos disputando o mesmo espaço. Mas João entende uma lei fundamental da física espiritual que ele mesmo formula. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele vê sua própria popularidade não como um objetivo, mas como uma plataforma de lançamento para o outro. Sua missão era subir o mais alto possível, apenas para que a transferência de atenção para Jesus fosse ainda mais impactante. É por isso que, quando Jesus se aproxima, os sensores de João, aguçados por anos de isolamento e foco, disparam. Ele não está apenas vendo com os olhos, ele está percebendo uma assinatura diferente. No meio de toda a estática espiritual da multidão, de todo o ruído das falhas humanas, ele detecta um sinal perfeitamente limpo, uma frequência pura, e essa pureza é o que o choca. Seu trabalho era lidar com a sujeira, e agora a própria pureza estava pedindo para ser tratada como suja. A resposta de Jesus quebra o impasse. Deixa por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. A palavra justiça aqui não tem um sentido legal. Significa cumprir o plano, executar o protocolo divino como ele foi escrito. Jesus não está pedindo para ser purificado. Ele está se identificando com as pessoas que veio salvar. Ele não fura a fila. Ele não pede um tratamento especial. Ele se coloca na mesma posição de todos os outros, na água suja, esperando sua vez. É o ato definitivo de solidariedade. Ele se torna um deles para poder resgatá-los. Ao ouvir isso, João entende. Ele não compreende a lógica por trás do plano, mas reconhece a autoridade na voz. Ele consente. E então, acontece. A mão do homem do deserto, do catalisador, toca a cabeça daquele que é a própria reação. É a passagem de bastão oficial. A partir daquele momento, a curva de influência de João, que estava no auge, começa a descer, um caminho que o levaria à prisão e à morte. E a curva de Jesus, que começava no ponto zero, dispara em direção ao infinito. O protocolo da hierarquia foi quebrado por um propósito maior. A ordem natural das coisas foi invertida para estabelecer uma nova ordem. Mas isso levanta outra questão fundamental. Por que agora? Por que Jesus esperou 30 anos em silêncio para dar esse passo? Que relógio cósmico soou exatamente naquele momento? A lógica do tempo estava prestes a ser revelada. O tempo não é apenas um rio que flui em uma única direção. Para a física, é a quarta dimensão do espaço. Para um historiador, é uma sequência de eventos. Mas para a nossa análise, o tempo é uma matriz matemática, onde cada acontecimento tem um código de identificação único. E isso nos leva à pergunta deixada em aberto. Por que Jesus esperou 30 anos? Por que viver em completo anonimato, como um carpinteiro em uma vila esquecida, antes de dar o primeiro passo público? Para decifrar o fator tempo, nós demos à inteligência artificial Axioma a tarefa de sincronizar todos os calendários históricos, dados astronômicos e crônicas políticas do primeiro século. A meta era entender o que havia de tão especial naquele momento. A resposta não estava em uma única variável, mas em uma convergência perfeita de múltiplos relógios, todos soando ao mesmo tempo. O processo começava pelo relógio biológico. O evangelista Lucas menciona que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou. Por que essa idade?
A neurociência moderna nos mostra que o cérebro humano, especificamente as áreas responsáveis pelo planejamento estratégico, controle de impulsos e tomada de decisões complexas, só termina de se formar completamente entre os 25 e 30 anos. Aos 30 anos, um homem atinge o auge de sua capacidade física e intelectual. É o florescer da força. Jesus não se apresenta para sua missão como um jovem idealista, nem como um ancião cansado. Ele entra em cena no momento de máxima eficiência biológica de um ser humano. Ele oferece a Deus o seu auge, não as suas sobras. Simultaneamente, corria o relógio cultural e religioso. O número 30 não é aleatório. É um código de acesso na cultura judaica. Nos textos do Antigo Testamento, a idade para que os levitas, os servidores do templo, assumissem suas plenas funções era de 30 anos. Antes disso, era só treinamento. José, no Egito, tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó e se tornou governador. O rei Davi tinha 30 anos quando começou a reinar sobre Israel. O profeta Ezequiel tinha 30 anos quando viu os céus se abrirem. A análise identifica um padrão claro, um protocolo de maturidade. No mundo antigo, um homem com menos de 30 anos não tinha autoridade para ensinar em público. Não seria levado a sério. Jesus, mesmo sendo quem era, se submete a essa lei social. Ele não usa atalhos divinos para acelerar o processo. Ele espera o cronômetro terreno chegar à marca certa. Isso nos leva aos 18 anos de silêncio, o período entre os 12 e os 30 anos. O que ele fez durante todo esse tempo? A conclusão é que não foi um tempo de espera passiva, mas de calibração ativa. Para ser o redentor da humanidade, era preciso primeiro viver a experiência humana por completo. Ele precisava saber o peso de um martelo, a dor nos músculos depois de um dia de trabalho, o preço do pão, como as pessoas riem em casamentos e choram em funerais. Foi um período de imersão total na condição humana, não de forma teórica, mas empírica. Aos 30 anos, esse processo de integração estava completo. Sua natureza humana estava totalmente formada, pronta para a missão que viria. É uma demonstração de paciência quase incompreensível. Ter todo o poder do universo e passar 18 anos apenas trabalhando, observando e esperando o sinal. Finalmente, havia o relógio político. Aquele momento histórico não foi escolhido por acaso. O mundo vivia sob o governo de Tibério, um imperador sombrio e paranoico que governava Roma a partir de seu exílio na ilha de Capri, através do medo e da delação. Pôncio Pilatos, seu representante na Judéia, era um administrador brutal que desprezava as tradições locais e estava sempre pronto para esmagar qualquer sinal de rebelião. Herodes Antipas, o governante da Galileia, era uma marionete de Roma, vivendo no luxo enquanto o povo empobrecia. E no topo da estrutura religiosa, Anás e Caifás comandavam o templo como um negócio de família, uma máfia que havia sequestrado a fé. Axioma classifica este período como um ponto de máxima entropia. O poder político nas mãos de tiranos, o poder religioso nas de corruptos e o povo em desespero. A escuridão era quase total. Do ponto de vista da teoria dos sistemas, o mundo antigo estava em uma fase de instabilidade crítica, à beira do colapso ou de uma reinicialização. É exatamente nesse momento, no ponto mais escuro da noite, que a luz aparece. Os relógios biológico, cultural e político estavam perfeitamente alinhados. O homem estava em seu auge, a cultura estava pronta para ouvi-lo, e a escuridão do mundo clamava por uma luz. A probabilidade de tudo isso acontecer, por acaso, é mínima. Foi um plano executado com precisão. O tempo individual estava certo, mas e o tempo global? O mundo como um todo estava preparado para que essa mensagem se espalhasse? A resposta estava na infraestrutura deixada pelo próprio império que o oprimia. O relógio pessoal de Jesus estava certo, e o relógio político do mundo apontava para a meia-noite. Mas havia um terceiro cronômetro, um de escala global, que também precisava estar perfeitamente sincronizado. O apóstolo Paulo, mais tarde, chamaria isso de a plenitude do tempo. Não era uma frase poética. Era uma descrição técnica de um momento único na história,
quando o mundo, pela primeira vez, estava interligado de uma forma que tornava a disseminação de uma ideia em alta velocidade algo possível. O Império Romano, com toda a sua brutalidade, havia, sem querer, construído a infraestrutura perfeita para a mensagem que estava prestes a ser lançada. Pela primeira vez, existia uma rede global. A chamada Pax Romana, a paz romana, significava que as fronteiras entre as nações conquistadas estavam abertas. As viagens eram relativamente seguras. Os piratas que infestavam o mar Mediterrâneo haviam sido eliminados. Milhares de quilômetros de estradas de pedra, as famosas estradas romanas, conectavam a Espanha à Síria, a Bretanha ao Egito. Eram artérias que permitiam que exércitos, mercadores e, crucialmente, novas ideias se movessem com uma rapidez nunca antes vista. Além das estradas, havia um idioma comum. O grego koiné era a língua do comércio e da cultura em toda a metade oriental do Império. Uma pessoa podia falar em uma pequena vila na Galileia, e sua mensagem seria compreendida por um filósofo em Atenas ou um comerciante em Alexandria, sem a necessidade de um tradutor. Havia também um sistema legal unificado que criava um ambiente previsível para as interações humanas através de vastas distâncias. O mundo, que antes era um mosaico de tribos e reinos isolados, havia se tornado uma única rede conectada. A inteligência artificial modelou a situação para entender a importância desse fator. Se Jesus tivesse vindo 100 anos antes, o mundo seria caótico demais, com guerras constantes e fronteiras fechadas. Sua mensagem dificilmente teria saído da Judéia. Se ele viesse 100 anos depois, o império já estaria em seu lento processo de decadência, com as estradas se deteriorando e a segurança diminuindo. A janela de oportunidade era estreita. Aquele final da década de 20 do primeiro século era o momento de ouro, o pico da conectividade do mundo antigo. A rede estava ativa e pronta para transmitir dados. Faltava apenas o conteúdo. E para fechar o ciclo, existia o relógio mais antigo e misterioso de todos, o relógio profético. Os textos judaicos antigos, especialmente o livro de Daniel, continham cálculos complexos sobre a chegada de um Messias. Nós alimentamos axioma com essas sequências numéricas, tratando-as não como teologia, mas como um conjunto de dados cronológicos. O sistema fez o cálculo, partindo do decreto para reconstruir Jerusalém e seguindo as 70 semanas de anos descritas no texto. A conclusão foi puramente matemática. O cronômetro profético, com uma precisão desconcertante, apontava exatamente para aquele período, o final dos anos 20 do primeiro século. Os estudiosos da época sabiam disso. A atmosfera de expectativa que pairava sobre a Judéia não era baseada apenas em esperança ou desespero, era baseada em matemática. Eles haviam feito os cálculos, o prazo estava se esgotando. Os ponteiros do relógio antigo haviam chegado ao seu destino. Se o Messias não aparecesse naquele momento, então as profecias eram falsas. A tensão era máxima. O povo olhava para o horizonte esperando um sinal. E então, ele veio. No momento exato em que todos os relógios, o biológico, o cultural, o político, o global e o profético, se alinharam em um único instante. A probabilidade de uma convergência tão perfeita ser fruto do acaso, segundo a análise do sistema, é astronomicamente baixa. Era um plano. Um roteiro imenso, escrito ao longo de séculos chegando ao seu clímax. O lugar estava definido. O catalisador, João, estava em posição. O protagonista, Jesus, estava pronto. O tempo havia chegado. Todos os vetores do espaço e do tempo convergiam para aquela margem barrenta do Rio Jordão. Agora, a questão mudava de onde e quando para o quê. O que exatamente acontece com a matéria quando o seu próprio Criador entra nela? O que acontece com a água? Estamos na beira do rio. As coordenadas estão travadas, o tempo está sincronizado e o protagonista está prestes a entrar em cena. Entre ele e o início de uma nova era, existe um elemento físico, a água. Mas a água é uma anomalia. A inteligência artificial nos lembra que o óxido de hidrogênio é uma das substâncias mais misteriosas do universo.
Ela desafia algumas leis básicas. Na sua forma sólida como gelo, ela é mais leve do que na forma líquida. E é por isso que o gelo flutua, permitindo que a vida continue sob superfícies congeladas. Ela tem uma capacidade incomum de absorver calor e é considerada o solvente universal. Mas, para a nossa investigação, uma outra propriedade é ainda mais importante, a sua capacidade de armazenar informação. Existe uma hipótese científica de que a água pode reter e transmitir informações através de mudanças na sua estrutura de clusters. As moléculas de água se agrupam em padrões geométricos complexos que podem se reorganizar sob a influência de campos externos, como campos magnéticos, sonoros e talvez até mesmo mentais. Essa ideia nos ajuda a entender por que, em quase todas as civilizações antigas, da Índia ao Egito, a água era usada como um meio para lavar não apenas a sujeira física, mas também a culpa e o erro. É um conhecimento intuitivo da humanidade. A água parece absorver a informação negativa, reiniciando o estado de um objeto ou pessoa. No contexto judaico de João Batista, isso se manifestava no ritual da mikvá. Uma análise dos textos antigos mostra que a mikvá era um tanque de imersão ritual. Para ser válida, ela precisava conter uma quantidade mínima de água viva, ou seja, água de fonte natural como chuva ou um rio. A água trazida em baldes era considerada morta. O ritual consistia em uma pessoa ritualmente impura, por exemplo, após tocar em um cadáver, mergulhar completamente. Por um segundo sob a água, a pessoa não respira. É uma simulação de morte, uma volta ao útero, da qual se emerge renovado. João Batista radicalizou esse ritual. Ele tirou as pessoas dos tanques de pedra de Jerusalém e as levou para a água corrente, turva e viva do Jordão. E ele mudou o significado. Não era mais sobre limpar uma impureza ritual. Era um batismo de arrependimento. A palavra grega usada, baptizo, não significa borrifar. Em seu uso clássico, descrevia o ato de mergulhar um tecido em tinta ou um navio afundando. Era um mergulho total que mudava a natureza do objeto. Um pepino mergulhado na salmoura se torna um picles. Um tecido mergulhado na tinta se torna colorido. Uma pessoa mergulhada no arrependimento se torna outra criatura. Isso cria um paradoxo imediato. O protocolo da mikvá funciona assim. Um objeto sujo entra na água limpa. A sujeira passa do objeto para a água. O objeto sai limpo e a água fica suja. É uma lei de transferência, mas Jesus era, por definição, sem falhas. Ele não tinha nada para lavar. Por que, então, o mais limpo de todos entraria no banho depois de milhares de pessoas sujas? Imagine um cirurgião com luvas estéreis pulando em um esgoto antes de uma operação. Não faz sentido. A única explicação lógica exige olhar o cenário ao contrário.